Boa noite. Eu me chamo Cristiane e estarei hoje, né, fazendo a meditação aqui de Isaías, capítulo 24. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na tua santa e gloriosa presença, meu Senhor, nesse momento. Meu Pai, estamos reunidas aqui, meu Deus, não para um bate-papo, meu Pai, mas para aprendermos mais da tua palavra, meu Senhor. Pai, eu te agradeço por esse momento, meu Deus. Que o Senhor venha manifestar o teu poder nessa noite, meu Pai, e me usar. Que as palavras que saírem aqui, que não sejam minhas, mas seja do Senhor, meu Pai. Eu entrego a vida de cada uma nas tuas mãos. E que aquelas pessoas que vierem assistir esse vídeo, que elas venham ter, assim, um entendimento da tua palavra e que venham ser abençoadas em nome do Senhor Jesus. Eu entrego todo esse trabalho nas tuas mãos para a tua honra e tua glória, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. É, eu vi que a dona Lília botou uma enquete no grupo, né? Fazendo umas perguntas. E eu vi lá que ela perguntou a terra, da terra, o que significava que era a terra, se era Jerusalém ou o mundo todo, né? Assim, no meu entendimento, quando eu li aqui, eu entendi que Deus estava fazendo essa profecia não só para Jerusalém, mas para todo mundo, para toda a terra. Ele estava falando, dando, né, a profecia para Isaías do que ele viria a fazer no futuro, por conta da desobediência do homem, a quebra de aliança do homem, que começou desde lá de Adão e Eva no Jardim do Éden, quando quebrou a confiança que eles tinham em Deus, né? E vamos começar. Eu vou deixar todas vocês à vontade para estar também me ajudando. É, não vou ler o capítulo ainda o capítulo 1 ainda, mas vou ler uma, uma parte que eu escrevi aqui que eu achei interessante. Eu escrevi assim: aqui no livro de Isaías 24, o Senhor Deus revela ao profeta a grande devastação pela qual passará não só a terra, mas todo o mundo. O juízo não está des- destinado a alguém específico, e sim para todo o mundo em geral. Este juízo revela que a alegria será silenciada, em lugar dela, o clamor e os gemidos serão ouvidos, ou seja, a dor se alastra por todos os lados. Devemos nos manter em oração e perseverança e perseverantes na fé. Vamos lá. Versículo 1. O título é Predição do castigo de Israel. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. 2. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que dá usura, como ao que paga usura. E é assim, é como toda a terra. Vai ser para todo mundo, independente de ser rico, de ser pobre, de ser branco, de ser negro, né? Essa profecia ele está dirigindo a todas as pessoas em geral.
brasileiro, estrangeiro, todo mundo. Como ele fala, que sucederá tanto ao empregado como ao servo, vai correr assim, e a terra será desolada, ficará entristecida, né? Não terá mais, vamos dizer, o que a gente vive hoje, o que a gente vê hoje, essa alegria, o povo se reunindo, festejando e vivendo as suas vidas do jeito que bem quer e entende. Isso já não será mais possível, porque todo mundo vai estar triste, vai estar desolado, vai estar sem nenhuma perspectiva naquele momento. Alguém quer falar alguma coisa? Dona Lília? É, a cena que o Isaías começa a colocar aqui para a gente, de fato, é algo que mostra desolador, realmente. Eu não imagino um termo melhor, porque quando a gente pensa em desolação, a gente pensa no máximo de uma tristeza, no máximo de uma fragilidade, no máximo de uma destruição, né? A desolação é algo muito completo, né? Assim como a gente fala da plenitude do Senhor, no caso concernindo a todo o bem que Deus pode nos prover em todos os sentidos da nossa vida, aqui a gente vê a plenitude da destruição, né? A desolação. E, de fato, eu também penso que aqui não retrata apenas Jerusalém. Tem alguns momentos no texto, a gente vai ver ao longo do texto, que tem alguns momentos que existe um linguajar que é muito específico para o povo de Deus, para o povo eleito, e a gente pensa logo em Israel. Mas é uma predição a respeito de toda a terra, de toda a humanidade. E quem a gente está vendo sofrer mais aqui, não pelos seus próprios pecados, é justamente o planeta. Ah, o planeta foi contaminado pelo ser humano, né? Ele está pagando o preço por ter sido morada do ser humano. Uma coisa bem louca. Mas certo é que Deus não vai querer aproveitar nada disso. E por isso ele vai começar o seu desmanche, vamos dizer assim, para depois novos céus, nova terra, né? E quando a gente percebe esse ponto aqui me deixou assim intrigada na hora, logo no primeiro verso. Pô, estamos falando aqui de Jerusalém, Judá, ou realmente a gente está falando sobre todo o planeta? Porque aqui ele fala assim, na minha versão: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície. Quando a gente imagina transtornar a superfície, na minha cabeça veio logo terremotos, né? Abalos sísmicos, toda a natureza de forças físicas naturais que possam deformar o solo, tá certo? Eu pensei dessa forma. Mas o que é intrigante é isso aqui. Tsunami, eu creio que também está tudo junto, isso mesmo, Isis. Tsunami, vulcão, todas essas revoltas da natureza, né? Mas o que me deixou intrigada foi isso aqui. E dispersar os seus moradores. Quando eu penso em dispersar, eu penso que vai sair de um lugar para outro. Não me parece que é um povo eliminado, me parece que é um povo, pessoas que estão sendo desarraigadas do seu lugar, estão sendo removidas do seu lugar de origem, né? Por isso, eu, por um momento, eu fiquei pensando aqui, pô, será que está falando de Jerusalém? Será que o texto ele se divide, fala uma parte como aplicada a Jerusalém, outra parte como aplicada a todo mundo? E eu vou ser sincera para vocês, me parece mais que ele está aplicando o texto todo ao mundo. Mas quando a gente pensa assim, bom, se é para o mundo, para onde que esse povo vai ser disperso?
se toda a terra vai estar abalada, esse povo vai fugir para onde? Então, É, se a gente pensa só em termos de Jerusalém, a gente sabe que Jerusalém vai ser desolada, devastada, e aquele povo vai ser removido daquele lugar, né? Ele vai ser dispersado. Ok. Mas quando a gente pensa em todo o planeta, para onde vai acontecer essa dispersão? Aí me veio à mente aquele acidente recente, acidente não, né? Aquele desastre recente lá naquela ilha do Havaí, que ocorreu aquele incêndio que torrou a ilha e o seu povo foi disperso. Para onde? Para dentro d'água. Não sei se vocês acompanharam eh, as notícias, né, desse evento, e o povo ficou lá dentro do mar, esperando a coisa passar, esperando tudo acabar. Não sei se a gente vai ter um mar suficientemente pacífico, onde essas pessoas possam estar dispersas, né? Não imagino que isso seja possível. Por quê? Porque se haverá abalos sísmicos na Terra, obviamente isso também vai ser reverberado no mar. Então, o ISIS trouxe aí tsunami completamente possível e provável. E quem é que vai ficar lá resistindo dentro d'água, né, quando vier a força das águas? Então, eu fiquei pensando, gente, vai dispersar para onde? Esse povo vai para onde? Não sei. Vão ficar por aí, tentando achar o lugar menos inseguro, porque um lugar seguro, com certeza, não haverá. Isis quer falar aí, ó. Abre áudio aí e fala, Isis. Eu também fiquei matutando, fiquei viajando nesse sentido. Mas isso explica algumas coisas que a gente vê em geografia, como o afastamento das placas tectônicas. Eu imagino que isso é um processo que leva milhares de anos de afastamento. E, e às vezes as placas se chocam, provocando aí os tremores de terra. Mas a Terra sempre passou, pelo menos ao longo da história, por esses momentos de modificação no seu ambiente mesmo. E a explicação de alguns geólogos falando do afastamento das placas tectônicas. Isso explicaria porque quando os portugueses vieram aqui, a Terra já era habitada. E o rostinho desse povo é muito parecido com os índios americanos que estão lá no começo lá em cima, acima da linha do Equador, no hemisfério norte. E como esse povo caminhou esse tempo todo e chegou cá, na, 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 na ponta do, do, No continente. do continente? Aí você fica imaginando, esse processo levou um bom tempo, e a questão desse povo ter se afastado, ter formado outras civilizações, esse texto talvez explicaria isso aí. E aí a gente vê mais uma vez a Bíblia sendo muito coerente com a história do mundo. Mas eu imaginei que fosse isso. A questão do afastamento das placas tectônicas, o Estreito de Bering, quando lá na Rússia, né, congela tudo e dá para caminhar ali em cima do mar e conseguir alcançar outros territórios. E a conquista também dos povos, e a busca sempre de procurar novos locais, novas conquistas, ir lá fazer famílias. Mas imaginei desolar mesmo, com esse monte de guerra, com esse monte de conflito, muita gente morreu. Fora a fome, fora a doença, fora falta de penicilina, fora tudo. Eu acredito que o ser humano ficou muito reduzido em quantidade mesmo. É isso. mais Segue aí, alguém? dona Cristiane. Se eu não me engano, eu sou o tipo de pessoa que eu leio assim, mas eu não consigo gravar muita coisa. Aqui mais adiante, na leitura do texto, a gente vai ver que essas pessoas que se dispersaram serão aquelas que vão cantar
o cântico da vitória, né? Não sei se Dona Lília leu, mas se eu não me engano, eu dei isso aqui na passagem. Serão aquelas pessoas que não negaram a Cristo, mas que vão se dispersar, vão ter que fugir, né? Do que está acontecendo para manter sua fé, para se manter salva até o último dia ali. Vamos mais adiante. Ainda aqui no versículo 2 tem vou pedir a vocês que abram lá em Atos 10, só para a gente ver quando Deus fala assim, né, que será para todos. E Atos 10, 34, ele fala que não fará, que Deus não fará acepção de pessoas. Pedro fala isso. Pronto, todo mundo já abriu? Ok. Ok. 10, 34. E, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não fará acepção de pessoas. E é o que está dizendo aqui no versículo 2, né? Que o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor e a servo. Ou seja, não vai sobrar ninguém. Ninguém vai passar ileso dessa profecia. Vamos lá. Capítulo 3. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Quando a gente fala saqueada, a gente pensa que, né? Quando a gente vê a saqueada no dia de hoje, a gente vê logo o quê? Pessoas saqueando, roubando, tirando o que é do outro. E aqui no versículo 13 diz que a terra será saqueada. Eu imagino que será uma tribulação tão grande que eles vão sair, assim, tentando, pelo menos, manter, vamos dizer, o alimento. Vão sair saqueando, né? Eles vão viver aquela tribulação tão grande, eles vão querer ter, pelo menos, ter algo para se manter. O alimento, vão saquear joias, não sei. Eu entendi isso. Se eu estiver errada, Dona Lília me conserte aí. Ele fala que toda a terra será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Não sei se saqueada aqui está querendo dizer isso, ou alguma outra coisa que eu não entendi. A Dona Lília, gente, a gente não é obrigada a ter as certezas de tudo. de Então, tudo. esperem também que eu tenha certeza de tudo. Então, quando falar assim, não fala Dona Lília, não fala Isis, entendeu? Fala Maiana, fala Dona Cida, essa galera que é um pouquinho mais do que eu, na moral. Não bote meu nome no fogo, não. Mas, É, Dona enfim. Lília, Não, não veio com essa conversa, não. Bote meu nome no fogo, não. Mas eu fiquei aqui parada nessa questão do saqueada, né? Quem é que vai saquear? Quem é que vai sair roubando? Mas você falou uma coisa aí bem interessante. Eles, por uma necessidade, por questão de sobrevivência, vão roubar o que achar pela frente. Será que vão achar alguma coisa pela frente? Então, eu imaginei que esse saqueada fosse algo até muito maior, muito mais complexo do que simplesmente o povo indo às ruas saquear casas, mercados, mas talvez uma ação mesmo demoníaca, né? Ah, não apenas de pessoas, mas demônios mesmo, destruindo coisas, destruindo o meio de vida, né? Algum meio de sobrevivência que o ser humano pudesse ter. Então, a gente sabe que vai ser um momento, olha, que complexo. A gente vai estar vivendo guerras entre as nações, uma perseguição muito, muito pesada a Israel, vai ter guerra
com certeza vai ter guerra, vai ter tiro, vai haver inimizades, e no meio disso tudo vai ter a própria revolta de Deus, né? A ira de Deus sobre a terra. Vai ter a própria natureza se rebelando contra a ação do ser humano pelos milênios que ele permaneceu sobre a terra. Vai ser algo realmente, pessoal, como a palavra fala aqui, desolador. É um cenário tão tenso que Isaías, mais uma vez, vai se manifestar aqui, né? A gente vai perceber isso quase no fim do texto, que nem ele vai suportar a visão que ele está tendo. Vamos lembrar que ele não está só ouvindo, ele realmente está tendo uma visão. E ele está vivenciando aquele momento. Ele está vivenciando aquele momento. Ele está sentindo na alma. Ele está sentindo na alma aquilo que está para acontecer. Né? E é realmente terrível. E quando a gente pensa, vai ser totalmente saqueada. E vai sobrar para quem estiver por aqui. Né? Vamos lá, vai ter um remanescente, tem uma galera que vai ser fiel a Deus até o fim. Beleza, é um remanescente, né? Um pouquinho de gente. E vão ter que pagar um preço muito alto para permanecerem vivos. Só para permanecerem vivos. Segue aí. Segue. Vamos lá, capítulo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tá certo? Eu acho que você está em algum outro livro que não era bem esse. Tá. Volta para Isaías 24, É verso o 4. 4. É porque passou 2 páginas. O capítulo 4. A terra planteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. A terra se murcha. Quando a gente ouve essa palavra murcha, a gente pensa numa coisa que diminui, não é? Algo que diminui. Mas... E o povo enfraquece os mais altos do povo da terra. Ou seja, não é que no contexto geral a terra vai murchar, não. Eu creio que ela vai ficar, como falou lá no início, desolada ao ponto que vai parecer pequena, né? Vai parecer pequena a ponto de enfraquecer até os altos do povo da terra. Eu não entendi bem esse 4, não. Mas vamos por cima. Posso falar aí um pouquinho? Pode, Dalia, pode. O mundo enfraquece e murcha. Verso 1 já disse que a superfície da terra vai ser transtornada. Não acho complicado a gente imaginar que um monte de buracos vai existir sobre a terra e a terra vai cair em si mesma, né? Lembra quando... Não, esquece, não lembra não, é outra coisa. Mas, enfim, o que a gente vai perceber é que abismos vão se abrir, e a terra vai estar caindo dentro de si mesma. E a ideia de murchar e, como você falou, perder, reduzir seu tamanho, seu volume, eu acho muito plausível se a gente pensa que ela vai, de fato, implodir dentro de si mesma. Porque a terra está contaminada com o peso do pecado do homem. Os mais nobres do povo da terra são enfraquecidos. Não vai ter realmente quem possa se sustentar. O verso 2 já fala isso. Ele começa falando de um termo muito interessante: povo e sacerdote. Quando a gente pensa em sacerdote, a gente pensa em alguém santo.
O santo vai estar aqui pagando o preço? Isso aqui foi outra coisa que me deixou meio confusa. Como assim o santo vai estar aqui pagando esse preço? Então, esse sacerdote não era santo para ter permanecido? A igreja não foi arrebatada? A igreja foi arrebatada e essa turma aqui é o que se converteu na grande tribulação? Uma coisa é certa, para quem estiver aqui, a coisa não vai ter um tratamento distinto para um ou para outro. Todo mundo vai sofrer. Não vai ter para onde se esconder, não vai ter aonde se esconder, não há para onde fugir. Vai ter a questão de falta de alimentos, pessoas mutiladas, né? Vamos imaginar aí os acidentes acontecendo, né? A terra se movendo, gente caindo, né? Tropeçando, quebra uma perna, né? Abre um abdômen. Quem é que vai cuidar disso? Um monte de gente correndo para lá, para cá, se arrastando. É uma coisa realmente bem extrema, né? Uma coisa que nenhum de nós nunca viveu uma experiência desse tipo. E a gente já viu lá em Oséias, né? Se não me engano, nunca houve nem haverá o que está para acontecer. Em Mateus, nunca houve nem haverá o que está para acontecer. O próprio Jesus fala isso, na verdade. Então, aqui a gente está tendo um pedacinho do Apocalipse, né? A gente sabe que Isaías é como se fosse uma mini Bíblia, né? Ela reduz, é um livro que nele cabe toda a Bíblia é esmiuçada aqui dentro dele, e isso aqui é como se fosse já o Apocalipse, e ele está descrevendo o que ele viu. É bem, é bem pesado. São coisas tão loucas que a gente não consegue imaginar direito. Nunca vivemos um momento de guerra, uma experiência desse tipo, uma experiência de extrema miséria. Nenhuma de nós aqui viveu, mas que já temos passado perrengues na vida, ninguém viveu isso aqui jamais. Não é uma coisa tão simples a gente imaginar, né? Pelo menos para mim. Eu estou imaginando aqui, mas eu não consigo realmente imaginar a dor que Isaías sentiu quando viu isso aqui. Segue aí. A senhora falou aí, né, dos sacerdotes, e eu creio que esse sacerdote aqui, nos dias de hoje, será aqueles que estão de pastores, estão de obreiros, mas que não estão vivendo realmente, né, como deveria viver. Não estão tão firmes assim e fazendo a obra de Deus como deveria fazer. Então, eu creio que eles não serão arrebatados e ficará aqui e terá a chance deles. Como a gente viu lá na novela de Apocalipse, lá atrás, aquele pastor, né? O que viveu do jeito que ele queria e no arrebatamento ele ficou. E só aí ele veio despertar para realmente o que importava, que era a salvação da alma dele. Eu creio que seja assim. Ó, no capítulo 5 eu Versículo. fiz versículo. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui. Aí vocês vão abrir em Êxodo 19, verso 6. Eu escrevi assim: as pessoas não estão vivendo como deveriam, e com isso contaminaram a terra, razão pela qual essa devastação ocorrerá, né? Aí ela está lá em. Tem vários livros que está falando, como Gênesis 1, 31, Gênesis 3, 7. Êxodo 19, 6 também está falando, e eu vou ler o Êxodo, nós vamos ler o Êxodo 19, capítulo 6. Abriram? E vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel.
2 não sei. Não, esse é o C. Vou lá em Gênesis 31. Eu não tá batendo, não. 31. Ou Gênesis 1, 31. A gente vai desculpando, eu tô nervosa. 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e à manhã, o dia sexto. Aqui nesse capítulo, ele está falando justamente de, principalmente do que ele fez, que era muito bom. E ele amou tudo isso, principalmente o homem. E aí o homem veio e quebrou essa aliança. Como eu iniciei falando, né, que essa profecia era justamente por conta da aliança que o homem tem quebrado e que começou lá atrás com Adão, quando ele e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto que não era para eles terem comido. Não era bem esse capítulo, mas aqui também está ligado a isso, a essa aliança. E aqui está ligado ao número 6. Mas acho que vocês estão me entendendo. Vamos lá ao capítulo 5. Versículo. Versículo. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado o estatuto e quebrado a aliança eterna. Justamente o que eu estava falando. Deus, ele está tão desapontado com a humanidade, com a criação mais bela dele, que é o homem, que ele fez isso, né? Dessa profecia. E a gente viu que ele já destruiu o mundo uma vez com água, principalmente por causa da desobediência humana. Mas ele ele ama tanto a criação dele, que ele vem dando oportunidades, que ele destruiu, mas ele salvou lá Noé, a família dele, para que desse continuidade à geração do homem, à criação dele. E, e vem sendo assim ao longo dos anos, né? O homem vem quebrando a aliança, vem deixando com que esse mundo podre contamine tanto ele ao ponto de se esquecer de Deus, e viver do jeito que bem quer e entende. Então, Deus vai justamente fazer com que a humanidade passe por tudo isso por conta da quebra de aliança, a quebra de a fidelidade do homem para com Deus. E eu creio que ele está assim tão desapontado conosco. Eu vou falar conosco porque a gente também se inclui aí, porque somos humanos e vira e mexe a gente está desapontando a Deus, né? Com a atitude errada, uma decisão errada, um voto que a gente faz, não cumpre, mas ele está aí nos dando a oportunidade de nos arrependermos, de voltar como foi a mensagem de quarta-feira, né? Que ele fala para Israel voltar, se arrepender, e ele tem feito isso ao longo de todos esses anos. Infelizmente, muita gente, nós não estamos dando valor ao amor de Deus para conosco.
E eu creio que por conta de tudo isso, ele está, eu não vou nem dizer castigando a terra, que isso não é um castigo, mas é porque acho que ele já não aguenta mais ver o homem virando as costas para ele o tempo todo, buscando nesse mundo o que só ele pode dar e que o mundo não tem. Esse é o meu resumo do capítulo 5. Versículo! Versículo. Meu Deus do céu, que nervoso, eu já estou ficando nervosa. Deixa eu só acrescentar um pouquinho, que eu sei que é seu nervoso aí. A gente vai ter 3 alianças principais, e que eu cheguei até a cogitar lá com vocês, né, lá no grupo. Qual é essa aliança que ele fala aqui, da aliança eterna? E a gente vai ter 3 alianças eternas, onde Deus faz um pacto com o ser humano. Vamos dar uma abrida aí na Bíblia, Gênesis, no capítulo 9. Você achou 5 pactos, Isis? É? E que está lá escrito eterno? Vou querer ouvir, porque eu só achei 3. Conta aí e você fala dos outros para a gente, tá? Gênesis 9, no verso 12. A gente vai ter aqui assim. Todo mundo abriu aí? 9, 12. Disse Deus: Esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas apareceu o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que há sobre a terra. Essa é uma das primeiras alianças que a gente vê a palavra eterna para todo sempre. Aqui a gente está vendo um primeiro pacto feito com Noé, a respeito de toda a geração pós-dilúvio. Pós-dilúvio. Aí a gente vai ainda em Gênesis, para o capítulo 17. Pula aí, vai para o capítulo 17. E a gente vai ver o seguinte, desde o verso 1. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença, seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança. Com você, farei você ser pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Farei com que você esteja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da tua descendência.
darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. E disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Por que no decurso das suas gerações? Porque era uma aliança perpétua. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino de 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados, também o escravo nascido em sua casa, ou comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa, o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês, e será aliança perpétua. E aí a gente pensa, né? Temos aí duas alianças dadas ao povo de Deus, sendo que uma delas é muito específica para os judeus, e outra que é já mais abrangente para toda a humanidade. A primeira aliança, primeiro pacto que Deus faz com o homem, é Deus que faz, né? O homem, Deus está trazendo de gaiado. Deus chega e fala, olha, eu não vou mais destruir a terra com água, ok? E está aqui o arco nas nuvens. Isso aqui, quando vocês virem esse arco na nuvem, vocês vão lembrar, nós nos lembraremos que eu tenho um pacto com vocês. Então, esse pacto não tinha como ser rompido pelo ser humano, que é Deus que está fazendo com ele. E independe do homem, concorda? Não vejo dependência do homem aí. Acabou. Ele falou, não vou mais destruir a terra com água, tanto que a gente sabe que a terra vai pegar fogo. Mas água não. Vai rolar um tsunami ali, um tsunami aqui, mas não, não, não. Nada de água. Vai ter a torrente de água, chuva pra caramba, vai inundar lá o centro-oeste da Bahia, o meio da Bahia, mas não, isso aí, não, não vou destruir a terra de novo dessa forma. Aí vem um segundo pacto, onde a gente está vendo que agora existe a participação do homem, e especificamente do sexo masculino, onde, através da circuncisão do homem, toda a sua família, toda a sua geração vai ser abençoada. Isso já é um pacto que depende dos dois lados. Então, passível de ser quebrado pelos homens, porque se o homem não circuncidar-se, então ele anula esse pacto sobre a vida dele. Mas isso foi um pacto dado a Abraão e a sua descendência. Não foi dado a Abraão e toda a humanidade. Concordam? Então, é um pacto que fica muito específico. Mas quem está sendo julgado aqui em Isaías 24? Toda a terra. Será que está valendo esses dois pactos para toda a terra? Vamos pensar. Pula aí agora para o Salmo 89. Salmo 89. Verso 3. Todo mundo? Salmo 89, verso 3. Salmo 89, eu acho que é o terceiro salmo mais longo do livro de Salmos. Primeiro é o Salmo 119. Então, aqui. 89, 3. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido. Aliança é com toda a humanidade? Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre, então isso é eterno, por quê? Porque é para sempre, não tem prazo de validade. Estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Então, a gente está vendo aqui mais uma aliança que está sendo feita especificamente
com o servo dele, Davi, e a sua geração. É uma aliança para toda a humanidade? Então, essas são as 3 alianças, pelo menos que eu achei, que têm eternidade, peso eterno, e que deveria ser cumprida, uma por toda a humanidade, ou melhor, uma pelo povo de Israel, outra pela descendência de Davi, e a outra é Deus quem tem que cumprir, não depende do homem. E aí a gente vem para Isaías 24, falando no verso 5, eles quebraram a aliança eterna. Qual dessas alianças todo o mundo quebrou? Se a gente está falando de todo mundo, de todo o planeta Terra sendo julgado, eu penso que nenhuma dessas alianças, de fato, é válida. Aí a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vamos em Romanos, no capítulo 1. Não sei se vocês concordam, mas vamos lá no 6º livro do Novo Testamento. Romanos, capítulo 1. Capítulo 1. A partir do verso 18, para sermos bem específicas. A gente vai ter aqui o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Vocês estão pegando a visão? Que a ira de Deus está sendo derramada sobre toda a humanidade, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis, que esses olhos não podem ver, os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Agora ele está falando, no Novo Testamento, de uma aliança que é eterna para com a humanidade, apesar de não estar descrita, mas está dentro de cada um de nós. A consciência do certo e do errado. A capacidade de reconhecer Deus em toda a sua criação, inclusive nós mesmos, porque nós somos criação de Deus. Então, a capacidade de reconhecer que em nós há algo divino, que no inseto há algo divino, que no mar tem algo divino, e no universo tem algo divino. Os atributos invisíveis de Deus são percebidos em toda a sua criação, de modo que os homens se tornam indesculpáveis. Aqui já faz sentido, porque toda a terra é condenada. Aqui já faz sentido. Por que toda a terra está sendo condenada? Ah, porque vocês não reconheceram a Deus. Vocês não reconheceram a Deus.
no capítulo 2, no verso 12. Romanos 2, 12. Assim, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. O que isso aqui está me dizendo? Que lei é essa? A lei dos homens? Não, essa lei aqui, pessoal, é a lei de Deus. A lei mosaica. Paulo está falando para com judeus e falando para com gentios. Se você quisesse se pautar pela lei, você vai ser julgado segundo a lei. Se você não quiser se pautar pela lei, ok, vai ser julgado do mesmo jeito, sem a lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, estuda a Bíblia, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza, e o que você entende por natureza? Uma consciência inata, sua natureza, nossa natureza humana, dentro da gente fala o que é certo e o que é errado. Ponto final. Então, voltando. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei, mas eles têm consciência. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam, às vezes os defendem. Dá para perceber aqui agora que existe uma aliança com o ser humano desde que ele é formado, porque cada um de nós tem o fôlego de vida que vem de Deus, tem o espírito que vem de Deus, e isso nos dá uma consciência que nos conecta a Deus. E dentro da gente, a consciência, mesmo que não tenha lei, minha amiga, ela fala o que é certo e o que é errado. Ok? Então, Paulo, ele está defendendo justamente uma aliança que existe entre o homem e Deus, que é eterna. E aí vamos para Isaías. Ou melhor, vamos continuar aí, continua, só para complementar assim, que eu achei aqui bem legal. Portanto, no verso 26, tá? Romanos 2, 26. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será a incircuncisão considerada como a circuncisão? Se o gentio começa a obedecer à lei de Moisés, então esse gentio não vai ser considerado um circunciso, como se ele tivesse sido circuncidado? Se ele está obedecendo à lei, é como se o seu coração tivesse sido circuncidado. E se aquele que é incircunciso por natureza, gentil, cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Então, eu sou gentil, e ainda que eu não seja judeu, eu entendo a vontade de Deus, pratico a vontade de Deus, e vou julgar aqueles que, mesmo sendo eleitos de Deus, povo judeu, mesmo eles sendo eleitos, tendo a lei, tendo a circuncisão, eles não obedecem a Deus. O que importa não é ter a lei, o que importa é praticar. Porque não é o judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão, a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, na sua versão está como aí,
Espírito com letra maiúscula. Espírito Santo. Não segunda letra. E cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então, o que a gente vai ver em Isaías 24, verso 5, ao meu entendimento, não é de uma lei específica, mas sim, de fato, não mata o cachorro, não. Sim, de fato, de uma aliança que já existe inconscientemente na consciência de cada indivíduo e de cada ser humano. É isso mesmo. Porque a gente não tem consciência de que a gente tem a consciência. Dá para perceber? A gente não tem a consciência, mas a gente é consciente do que é certo, do que é errado, do que é divino e daquilo que é do inimigo, daquilo que vem de Deus, daquilo que é claramente de Satanás, daquilo que é da nossa natureza, daquilo que é inspiração do Espírito Santo. A gente sabe, por mais que a gente não entenda direito, mas a gente sabe, entende? Mesmo que a gente não tenha a letra, né, toda a Bíblia, mas a gente sabe. O povo também sabe, só que não sabe que sabe. Aí é outra história, mas todos nós sabemos. Não tem isso, pessoal. Todos nós sabemos. E dentro disso aqui, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, seres humanos, porque transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a aliança eterna. Pode continuar aí, Cristiane. Opa, peraí. Izzy, você quer falar das outras alianças que você... Não? Tá. Continua aí, Cristiane. Inclusive, eu havia até escrito aqui, né? Só vou ler para vocês. A aliança eterna provavelmente não se refere à aliança com Abraão ou Moisés, mas ao convênio que o povo tinha imputado com Deus para obedecer à sua palavra. Desde o início da humanidade, se recusou a viver de acordo com a palavra de Deus. E ao longo da história, as pessoas se recusaram a obedecer à sua revelação, ou seja, à sua palavra. Eu creio que é justamente isso aí que está aqui no livro de Romanos, como a dona Olivia leu e explicou para a gente, né? Vamos lá, capítulo 6. Versículo 6. Por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso, são queimados os moradores da terra, e poucos dos homens restam. É justamente tudo isso aí que Dona Lília leu e explicou para a gente. A quebra da aliança é justamente essa aqui, né? De não obedecer a palavra dele. No E, capítulo. e só trazendo isso para a nossa atualidade mesmo, pessoal. Nas últimas semanas, foram 9 países, não foi? 9 cidades, melhor dizendo, tomadas pelo fogo. Do nada, uma coisa assim estranhíssima. Dominadas pelo fogo nos 4 cantos do mundo, se é que o mundo tem canto, né? Então a gente viu aquela ilha lá do Havaí. Eu chego a postei lá nos stories do meu Instagram, não lembro agora os outros lugares. Acho que na Turquia também, eu fiquei com Turquia na cabeça, porque a Turquia, o início da igreja é ali pela Turquia, Antioquia, e teve Canadá. Então você vê assim que bem distantes um ponto do outro, mas é isso aqui, ó, os moradores da terra serão queimados. Houveram muitas mortes, tem muita gente fugindo? Tem, né? Vê o fogo lá se arrastando, que ela vai, tá ficando para trás, um ou outro, a maioria está conseguindo fugir, mas tem muita gente que está fugindo, ou melhor, morrendo, né? Sendo queimados, e mesmo que não esteja morrendo, está sendo queimado. Quantos lá não ficaram feridos, queimaduras, 3º grau, quase morte, enfim. A palavra se cumprindo literalmente, né? Não é nem de uma forma espiritual, não, literalmente.
E sem falar que teve um lugar aí também que foi pelas águas, né? Que a onda chegou a um nível assim que invadiu aqueles prédios altos assim, destruiu tudo, apartamento, matou gente. Eu vi esse vídeo e fiquei assim. Mas vamos dar continuidade aí. 7. Planteia o mosto, enfraquece a vide e suspiram todos os alegres de coração. Vamos para o 8. Cessa o fogueto dos tamborins e acaba os ruídos que exultam e cessa a alegria da harpa. Ou seja, desolação total. Não vai ter mais alegria. E quem que vai ter alegria no meio disso tudo, né? É a videira Não, murcha, quem é que vai cuidar da videira? da videira, Hã? né? 9. Com canções não beberão vinho. A bebida forte será amarga para os que a beberem. 10. Demolida está a cidade vazia. Todas as casas fecharam. Ninguém pôde entrar. Agora imagine aí esse povo procurando um refúgio e não poder entrar em suas casas. O vinho se tornando amargo. Não sei se esse vinho aqui é o contexto mesmo de beber o vinho ou está falando de alguma outra coisa que eu não consegui entender. Isso aqui. Agora o 11. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho. Toda a alegria se escureceu. Desterrou-se o gozo da terra. Como a gente vê lá em Gênesis, né? Que o vinho, o vinho significa alegria. E quando o casamento acabou o vinho, acabou a alegria, não foi? E aqui ele está falando o que? A falta do vinho. Toda a alegria se escureceu. Desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação. A porta ficou reduzida a ruínas. Ou seja, foi tudo destruído, gente. Será tudo destruído. E eu penso nas pessoas que irão fugir. Porque vão ficar fazendo o que na cidade? Se não tem mais nada para fazer ali. Não tem mais alegria. Os parentes vão estar mortos, vão perder seus parentes. Ou seja, será assim. Eu não imagino a lamentação de. Que é até inimaginável. Dona Lília, para falar alguma coisa desses capítulos, não. Dona Lília, Isis, Maiana e a demais aí, me ajudem. Fernanda, ela está querendo falar desde o começo. Fernanda, Vou falar, Fernanda. Fernanda dormiu. Isis, Baiana, Ibotirama. Eu Ninguém? acho, Fala, Maiana. eu acho que quando ele se refere ao vinho, não só a alegria, porque o vinho não é usado só para isso. Tem pessoas que dizem que bebe para beber, né? Para esquecer. Tem até aquela música que se você bebe para esquecer, pague antes de beber, né? A pessoa vai tentar esconder ou maquiar o sofrimento através da bebida forte, através do álcool, vai tentar se embriagar para esquecer o sofrimento. Tem pessoas que bebem para esquecer a fome e vai ser como se estivesse bebendo água. Não vai ter em que essas pessoas se apoiarem. Por quê? Porque não deu ouvidos. Ouviram, mas não deram ouvidos e ainda fizeram chacota e a conta chega. Verdade. Fala aí, Alguém? Milene.
A dona Lília, desse trecho todo, eu só consigo imaginar é, quando a gente vê que é, é, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E o pecado ele faz o quê? Ele corrompe, ele tira a imagem de Deus. A gente vê isso nas pessoas quando elas se perdem, quando elas abandonam, perdem o Espírito Santo, ou quando ela abandona a comunhão com Deus, ela fica totalmente, a gente considera até perde a eu esqueci a palavra, né? Fica desconfigurada. A terra vai estar dessa forma, porque a criação vai ser modificada. A gente não vai ver mais nada de Deus. As pessoas que estiverem aqui não verão nada de Deus. Quando a gente tiver essa terra desolada, não vai existir um traço do Criador. Então, isso é quase que insuportável o inferno, porque o inferno é a ausência de Deus. Então, as pessoas estarão vivendo como se fosse no inferno. Essa agonia toda, porque não encontrarão nada. Alegria, quem é que dá alegria? Quem é que dá a verdadeira alegria? Então, tudo isso vai ser perdido. Então, Deus vai permitir tudo isso, vai perder toda essa imagem dele, tudo que é traço dele, para depois ser reconstruído, como ele faz, né? Se consome, se destrói, o vaso na mão do oleiro, ele é destruído, por isso que ele tem que ser quebrado na mão do oleiro, para ele reconstruir, ele vai reconstruir, então vai chegar ele pode chamar assim de fundo de poço mesmo, se é que o fundo de poço ainda consegue descrever isso aí, é muito aterrorizador, é triste demais. Mas simplesmente porque a ausência, a gente não vai, que as pessoas não encontraram nenhum traço do Criador, nenhum traço de paz, nenhum traço de esperança, nenhum traço. Então vai ser uma agonia em cima de agonia, desespero em cima de desespero. Adriana, Para mim, é, tudo que a menina falou aí, e a gente vê que. Eu vou falar até repetitivo o que a menina falou, porque é quase o mesmo pensamentos que a gente está tendo, né? Que as pessoas elas vão procurar alento, vão querer alento e não vão conseguir ter, né? A gente aqui Isaías está se falando lá do passado, quando o povo estava no cativeiro, e isso se reflete para a gente nos dias de hoje. O que a gente está vivendo, o que a gente está vendo e como o mundo ele está se procedendo, né? As coisas que estão acontecendo, que está aí visível para todo mundo ver, né? Não está, as coisas não estão mais ocultas, né? Está muito realista e as pessoas não estão acordando para para as adversidades, para as coisas que estão acontecendo. E quando a igreja ela não estiver mais aqui, que é o que para mim ficou lá do versículo primeiro, eu acho que o que vai acontecer? Essas pessoas não vai ter, nós seremos esse vinho, nós éramos esse vinho, né? Que a gente levava o evangelho, levava a palavra, né? Como Deus disse que nós somos o sal da terra. Quando o sal da terra sair da terra, então, se a gente faz o nosso papel, levar o evangelho, levar a palavra, mas as pessoas estão tão cegas, tão surdas, tão habitoladas no que o mundo oferece, que estão sem conseguir enxergar a verdadeira voz. Aí o que diz assim? A lastimável clamor nas ruas por falta do vinho, por falta do evangelho, por falta da palavra. Eu acredito que seja isso aqui. É o que ficou assim, eu li mais cedo, eu fiquei assim, poxa, mas por falta do vinho, por falta toda a alegria, vai se perder, porque quando a igreja não estiver mais aqui, essas pessoas não vão ter mais alegria, essas pessoas não vão ter mais onde se apegar, porque nós somos o canal de Deus aqui na Terra. Quando um parente da gente está com problema, ele procura quem? Nós. Quando eles têm uma dificuldade, ou que a gente leva a palavra para evangelizar, aquela pessoa vê na gente a força, vê na gente a nossa fé, vê Jesus na gente. Jesus é o vinho, Jesus, a gente leva Jesus, a gente dá a essas pessoas o vinho da alegria. Jesus, a gente leva Jesus. Então, para mim, o que ficou nesse versículo foi isso.
e, e a gente ficar observando que já está se acontecendo, mesmo a gente estando aqui, e na hora que nós não estivermos mais aqui, né? Vai ter as pessoas que vão pregar, que vão estar com as suas mentes, com a palavra de Deus, mas mesmo assim ainda vai ter muitos que não vão é, querer dar o seu braço a torcer, porque eu acredito que são pessoas que não vão querer, é, se acham tão dona de si, que não quer dar uma oportunidade a Deus, que não quer dar uma oportunidade a Jesus. Tem tanta gente que a gente vai evangelizar, a gente vê que aquela pessoa está sofrida, que aquela pessoa está lá no fundo do poço, mas elas não querem dar oportunidade a Jesus. Então, esse vinho que eu acredito, né? Posso estar errada, mas para mim o que ficou, que esse vinho é o Senhor Jesus, é Jesus que a gente leva essas pessoas. E no momento que não tiver mais aqui, esse vinho não vai estar mais. É isso. Bacana essa colocação de Adriana. Milene falou algo parecido também. Mas eu não tinha me tocado desse jeito, tá? Achei bem Então, interessante. Gritam por vinho nas ruas. E o desespero dessas pessoas vai querer ouvir, vai ser querer ouvir a palavra de Deus e não ter por meio de onde ouvir, né? Nesse processo de destruição e de perseguição à igreja, aos cristãos, aos adoradores do Senhor, a gente sabe que os livros sagrados vão ser destruídos, a Bíblia vai ser destruída. Então, até quem interprete a Bíblia, quem o fará, se não estará mais aqui, né? Em princípio, é o que a gente crê. Quem o fará? Então, vai ser desolador. Pessoal, a gente vai dividir esse texto hoje, tá bom? Sábado a gente conclui ele a partir do verso 14. Só inteirar 13. aqui o verso 13. Vamos parar no verso 13, Cristiane. Se você quiser acrescentar aí alguma coisa do verso 13, daí em diante a gente retoma a partir do 14 e a gente conclui o texto no sábado. Estão de acordo? É. Eu só ia falar aqui, porque aqui a gente já vai falar o quê? Do cântico de louvor pela misericórdia de Deus, né? E será justamente aqueles poucos que se salvarão depois disso tudo. Aqueles poucos que ficarão e que passarão por tudo, mas que se manterão firmes ali com Deus. E ele, é o que eu falei lá no início, eles irão cantar o hino, o louvor pela misericórdia de Deus, porque a gente vai ver que mesmo assim, depois de tudo isso, Deus ainda vai ter misericórdia do ser humano. Ele ainda vai salvar aqueles que naquele momento, aqueles que tiveram a chance, mas brincaram e que ali no último momento se arrependeu, se voltou para ele, ele vai dar mais uma chance a essas pessoas se salvarem. E aí, nesse momento, onde eles vão cantar, agradecer pela misericórdia que Deus terá deles, né? Esse versículo vai falar um pouco disso. Quer que leia o 13? Se você quiser, se não, para por aqui, indica aí uma pessoa para fazer a oração e a gente continua no sábado. Então, vamos deixar para sábado. Que aí eu dou mais uma estudada. Bem, pessoal, vamos ficar por aqui. Hoje, sábado, daremos continuidade, né, a partir do capítulo 13. Versículo! Do versículo 13. E eu vou pedir da nossa irmã Milênia que ela faça a oração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Muitíssimo agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de meditar na tua palavra, que é tão enriquecedora, que é o que abre o nosso entendimento, é o que nos mostra, nos revela o que precisamos, meu Pai, estar atentas, o que precisamos é assimilar melhor, meu Pai, para que a gente possa até explicar para as pessoas, porque, assim como a Adriana falou, meu Deus, nós somos o sal da terra, o Senhor nos separou para fazer essa missão de levar a tua palavra, e essa carência, essa sede que muitas pessoas sentem, não entendem, que querem matar essa sede com festas, com coisas, meu Deus, não te aproximam deles, meu Pai, que não aproximam eles de Ti. E nós somos o que estamos aqui para direcionar, Senhor, para eles o caminho, mas mais do que com as nossas palavras, com as nossas ações. E nesses momentos, meu Pai, que meditamos na Tua palavra, é quando a gente alimenta a nossa alma, é quando nosso entendimento se abre para que a gente possa, no momento oportuno, que o Senhor vai colocar aquela alma que precisa da palavra, ela vai sair dos nossos lábios, Senhor. E mais do que isso, meu Pai, nos fortalece para que a gente não venha se desviar, meu Pai. Nos fortalece para que a gente venha a se manter fiel a Ti, meu Pai, a melhorar cada vez por Ti, para Ti. Porque é assim que nós vamos garantir, meu Deus, que a gente não fique nesse mundo para passar isso, meu Pai, porque a mínima ausência do Senhor, meu Pai, o mínimo pensamento de não ter essa comunhão com o Senhor, de não crescer espiritualmente no Senhor, meu Pai, já é assustador. Então, meu Pai, nos livra desse destino, meu Pai, nos ajuda cada vez mais a salvar outras pessoas, meu Pai, a colocar um sorriso no teu rosto, em que a gente vê almas sendo salvas, meu Deus. Não deixa a gente desanimar, não deixa a tua igreja se esfriar, o teu corpo, meu Pai, paralisar. Nos reanima, nos dá novo ânimo, que a gente venha viver realmente, meu Pai, novidade de vida a cada dia, meu Pai, com esperança e se apresentando, meu Pai, como servos fiéis a Ti, para não só falar da tua palavra, mas para vivê-la. Desde já te agradeço, meu Pai, entrego todo o dia nas tuas mãos, cada pessoa, cada familiar nosso, meu Pai, cada serva tua desse grupo que está enfrentando uma luta familiar, de um familiar doente, que está em luto, peço pela vida da irmã de Dona Ana, Dona Nilza, peço pela vida da senhora que está enfrentando, meu Pai, uma luta espiritual muito grande, onde o mal já determina, Senhor. Quem é ele para determinar algo? O Senhor tem a última palavra, meu Pai. E se essa alma chegou até nós, se esse nome está aqui no grupo, é para a gente estar intercedendo, meu Pai. Abriremos um jejum agora à meia-noite, meu Pai. Fortalece cada uma de nós nesse propósito único, meu Pai, pela salvação, pela libertação, meu Pai, que amanhã, nesse dia, Senhor, reservado na nossa igreja para esse trabalho de libertação, para que a tua palavra entre, as almas cheguem, meu Pai, no ponto de fé, quando nós convidarmos, que seja aquele local imã, Senhor, para que as pessoas já entrem para receber a tua palavra e a libertação, meu Pai. Nós determinamos e cremos, meu Pai, nos apresentamos a Ti para esse serviço. Seja conosco, meu Pai, nos usa em toda e qualquer ocasião que o Senhor quiser. E desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém, pessoal. Então, por hoje é só. Sábado que vem tem mais.